E aí, já parou para pensar no que tem por trás de uma simples pedra? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo no simbolismo histórico e cultural que está escondido numa coisa que vemos todo dia e geralmente nem damos muita bola. Afinal, o que uma simples pedra pode representar? Se a gente olhar rápido, parece só uma pedra, né? Um objeto comum, parado. Só que, ao longo da história da humanidade, ela foi carregada com um peso simbólico gigantesco, servindo de ponte entre o céu e a terra, o divino e o humano. É uma ideia bem profunda, não é mesmo? Vamos entender isso melhor. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai ver a conexão da pedra com o sagrado. Depois, vamos explorar as dualidades dela. Aí vamos descobrir como as pedras viraram mensageiras divinas, entender o papel delas como fonte de vida e, para fechar, ver como tudo isso ainda está presente no nosso dia a dia. Então, vamos começar pelo começo, a pedra e o sagrado. Essa relação, gente, é super antiga, quase mítica. Desde sempre, se acreditou que existe uma conexão muito íntima entre a alma humana e a rocha. E aqui tem uma sacada muito interessante, a de um movimento paralelo. Pensa só, o ser humano teria uma jornada de vir de Deus e retornar a Ele. E a pedra, olha que louco, faria um caminho parecido. Ela desce do céu como matéria bruta e, depois de ser transformada, se eleva de volta na direção do divino. É uma simetria bem poderosa. E essa jornada de transformação já puxa o nosso próximo ponto, as dualidades da pedra. O lance aqui, o significado dela muda completamente dependendo se ela está no seu estado natural, bruta, ou se foi modificada, talhada pela mão de alguém. A pedra bruta, sabe, aquela intocada que ninguém mexeu, ela era vista como uma obra divina na sua forma mais pura. Simbolizava a liberdade, a perfeição original, antes de qualquer intervenção. Era a matéria no seu estado mais sagrado. E essa citação do livro do Êxodo deixa isso claríssimo. O que ela quer dizer é que no momento em que você usa uma ferramenta na pedra, você a torna profana. Ou seja, a intervenção humana, mesmo que fosse para construir um altar, era vista como uma violação, como se a obra do homem estivesse tomando o lugar da obra de Deus. Então, para resumir, de um lado, a pedra bruta, obra de Deus, símbolo de liberdade, de perfeição. Do outro, a pedra talhada, obra humana que passou a simbolizar a servidão e uma quebra com aquele estado original. Essa posição é a chave para a gente entender todo o resto. Agora a gente entra numa parte fascinante, as pedras que falam. É isso mesmo. Em muitas culturas, elas eram vistas como mensageiras diretas do divino e até como a casa dos deuses. Imagina só o impacto de ver uma pedra caindo do céu. Para os povos antigos, o meteorito não era só uma rocha do espaço. Era uma mensagem direta, um oráculo ou até mesmo a manifestação física de um deus ali, na Terra. O simples fato de vir de cima já dava a ela um status sagrado na hora. E isso não era coisa de um povo só, não. Acontecendo no mundo todo. Pensa só, a Pedra Negra de Cíbele, em Roma, o famoso Palágio de Troia, a Pedra Negra da Caba, em Meca, até lendas como a Pedra da Testa de Lúcifer, que dizem ter se tornado o Santo Graal. E tem também a Liafau, a pedra que coroava os reis da Irlanda. Cada cultura tinha sua pedra sagrada poderosa. E esse conceito de ponto de contato com o divino tem até nome, Bétilo, vem do hebraico Beit El, que significa literalmente casa de Deus. Uma simples pedra erguida já era o suficiente para transformar um lugar comum num espaço sagrado, como se fosse um portal ou a morada para o divino. É o caso, por exemplo, do ônfalo de Delfos na Grécia Antiga, o umbigo do mundo, ou da pedra que, segundo a tradição, sustentava a Arca da Aliança em Jerusalém. Mas a pedra não era só um objeto passivo, esperando o divino. Em muitas tradições, ela era vista como uma força ativa de criação, uma força de vida mesmo. Olha só que impressionante. No Vietnã, por exemplo, existe a crença de que a pedra é viva e pode sangrar. No mito grego de Deucalião, uma nova humanidade nasce das pedras. E até no Evangelho, a pedra está ligada ao sustento, com a ideia de ser transformada em pão. Sangue, geração e alimento. 3 pilares fundamentais da vida. E o auge desse simbolismo todo é, claro, a pedra filosofal. Para os alquimistas, a questão não era só transformar metal em ouro. A pedra era um instrumento máximo de regeneração e transmutação espiritual, a passagem da alma obscura para a alma iluminada. E essa frase do místico mestre Eckhart resume a ideia perfeitamente. No seu nível mais elevado de simbolismo, a pedra representa o próprio conhecimento divino, a iluminação. Tá, mas e hoje em dia? Como é que toda essa simbologia antiga sobrevive no nosso mundo? Pois é,
ela continua presente na nossa cultura, nos nossos conceitos e até no jeito que a gente fala. Um dos símbolos mais fortes que sobraram é a pedra angular. Muitas vezes a gente pensa que é a primeira pedra, a da fundação, né? Mas a interpretação mais precisa é a de chave da abóboda. Sabe aquela última pedra que a gente coloca no topo de um arco e que segura tudo no lugar? É essa. Ela é o símbolo da finalização, do coroamento da obra, e no simbolismo cristão é associada a Cristo. E para trazer esse simbolismo para bem perto da gente, é só olhar o mapa do Brasil. Quantas cidades não tem pedra no nome? Pedra Azul em Minas, Pedra Preta no Rio Grande do Norte, está espalhado por tudo que é canto. A rocha continua sendo um ponto de referência fundamental na nossa paisagem e na nossa identidade. Para a gente ir fechando, tem uma comparação simbólica muito legal. A da pedra com a árvore. Pensa comigo. A pedra representa a vida estática. É eterna, imutável, ligada aos ancestrais, à fundação. A árvore, por outro lado, é a vida dinâmica. Ela tem ciclos, morre e renasce o tempo todo. São como dois lados da vida, o que é permanente e o que se regenera. E essa citação de Ângelo Silésios é perfeita para a gente refletir. Ele contrapõe a pedra do ouro, ou seja, busca por riqueza material, com a pedra angular, que é a base espiritual. É através dessa segunda que se alcançaria a verdadeira riqueza, saúde e sabedoria. Isso tudo nos leva à pergunta final. Em um mundo tão focado em buscar o ouro, vale a pena a gente se perguntar quais são as nossas pedras angulares? Quais são aqueles fundamentos sólidos, permanentes, que sustentam de verdade as nossas vidas, nossas comunidades e nossos valores? Fica aí a reflexão.